Bem-vindos ao Conhecimento de A a Z. Hoje vamos fazer uma análise a fundo sobre algo que ouvimos falar constantemente, mas se calhar não interiorizamos o suficiente: o exercício físico. E atenção, não vamos falar só de corpos de capa de revista, nada disso. Vamos falar de como o movimento é de facto uma receita essencial para uma vida com mais saúde e, quem sabe, até mais feliz. Temos connosco um conjunto de fontes importantes, desde relatórios da Organização Mundial de Saúde, dados nacionais que nos vão ajudar a perceber o panorama atual e, mais importante, o impacto real do exercício. Exatamente. A ideia é desmistificar um bocadinho isto. O exercício não tem de ser, assim, um bicho de 7 cabeças, nem algo só para atletas. Vamos explorar porque é que mexer o corpo é tão fundamental, olhar para os riscos de não o fazer, que são bem reais, como os dados mostram, e descobrir os benefícios surpreendentes que vão muito para além da perda de peso. O nosso objetivo é mesmo extrair o sumo destas informações, o conhecimento que pode ser mais útil para o dia-a-dia. Ok, e começamos talvez por um balde de água fria. É que as fontes pintam um quadro algo preocupante sobre os nossos hábitos de movimento. Ou melhor, a falta deles. Parece que o sedentarismo é quase uma epidemia silenciosa. É uma forma de colocar a questão, sim. Os números globais mais recentes da OMS, de 2022, são impressionantes. Quase um terço dos adultos, em todo o mundo, estamos a falar de 1,8 mil milhões de pessoas, não cumpre as recomendações mínimas de atividade física. Um terço. É imensa gente. É. E o mais preocupante é que esta tendência tem vindo a piorar desde 2010. Não está a melhorar. E é em Portugal, especificamente. Pelas fontes que nos chegaram, quer dizer, parece que não estamos nada bem na fotografia. Infelizmente não. Portugal aparece mesmo no fundo da tabela da União Europeia. Cerca de 45% dos adultos portugueses fazem menos daqueles 150 minutos de exercício moderado por semana que a OMS recomenda. O mínimo dos mínimos. Quase metade da população adulta. Exato. E outros dados, como os de um estudo da Fundação Portuguesa de Cardiologia, reforçam isto. Quase 2/3 dos inquiridos praticavam menos de 1h30 por semana. E há também uma indicação de que as mulheres tendem a ser um pouco mais sedentárias que os homens, cerca de 56% contra 44%. E mesmo os dados mais recentes do INE, de 2023, mostram que, metade da população adulta fez algum desporto ou exercício no último ano. Mas a regularidade é que falha, não é? Só cerca de 1/3 é que o fez de forma consistente. Precisamente. É muita gente a viver essencialmente parada. E essa imobilidade, claro, não é inócua. Tem um preço. E que preço é esse? Bem, a Direção-Geral da Saúde e a OMS são muito claras. A inatividade física aumenta significativamente o risco de várias doenças crónicas. O risco de doença cardiovascular, por exemplo, sobe 1,5 vezes. Uau! E estima-se que seja responsável por milhões de mortes anuais a nível global. E está na origem de uma percentagem considerável de casos de diabetes tipo 2 e até de certos cancros, como o da mama e do cólon. Que mais de metade dos adultos na Europa têm excesso de peso ou obesidade. Sim, em muitos países europeus as taxas aproximam-se mesmo dos 70%. E quando vemos estes números do sedentarismo em Portugal, percebe-se que este estilo de vida parado não é só um problema individual, pois não? Tem um impacto social e económico brutal. Sem dúvida, há uma ligação direta. A falta de atividade física é um dos principais motores da epidemia da obesidade, que, por sua vez, claro, sobrecarrega os serviços de saúde e diminui a qualidade de vida das pessoas. Portanto, combater o sedentarismo não é apenas uma questão de bem-estar pessoal. Não de todo. É uma questão de saúde pública, com implicações económicas muito significativas. A obesidade, por exemplo, representa custos enormes para os sistemas de saúde. Ok, cenário estabelecido. É assustador, mas é a realidade. Vamos então virar a página para a parte mais animadora. Os benefícios. Se começarmos a mexer-nos, o que é que ganhamos exatamente? Vamos lá desconstruir isto, começando pelo nosso corpo. Olha, os benefícios físicos são imensos e estão mais do que comprovados cientificamente. Se pensarmos no coração e nos vasos sanguíneos, por exemplo, o exercício funciona quase como um escudo protetor. Um escudo? Como assim? Fortalece o músculo cardíaco, torna a circulação do sangue mais eficiente e ajuda a manter a pressão arterial sob controle. Fontes como a DGS ou o portal Tua Saúde explicam isto muito bem. É quase como um medicamento natural para a saúde cardiovascular. Isso é muito poderoso. E em relação ao metabolismo?
à gestão do peso e à diabetes tipo 2 que mencionamos como um risco da inatividade? Aí o exercício atua em várias frentes. Claro que ajuda a queimar calorias, isso é importante para o equilíbrio energético e para o controle de peso, mas talvez o mais crucial seja a forma como melhora a sensibilidade do nosso corpo à insulina. Sensibilidade à insulina. O que é que isso significa na prática? Significa que as nossas células conseguem usar melhor o açúcar que está no sangue. E isto é fundamental não só para prevenir a diabetes tipo 2, mas também para quem já vive com a doença conseguir um melhor controle. Há estudos, como alguns mencionados na Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação, que mostram reduções claras nos níveis de açúcar no sangue em jejum e na hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, aquele marcador do controle a longo prazo. Exatamente. Esse marcador que nos dá uma ideia do controlo do açúcar nos últimos meses. Falámos do sistema cardiovascular, do metabolismo, mas o exercício também tem impacto na nossa estrutura, não é? Nos ossos, nas articulações. O que dizem as fontes sobre isso? Sim, absolutamente. Especialmente exercícios que envolvem algum tipo de impacto ou carga, como caminhar, correr ou o treino de força, são essenciais para fortalecer os ossos. Isso é importante para prevenir a osteoporose, imagino. Precisamente. Ajuda a prevenir a perda de densidade óssea e a osteoporose, algo particularmente relevante, por exemplo, para as mulheres depois da menopausa. E não só. O movimento regular também como que lubrifica as articulações, melhora a flexibilidade, a amplitude de movimento. E pode até aliviar dores? Sim, pode aliviar dores crónicas, como as dores lombares ou as dos joelhos, como referem fontes como a DGS e o Tua Saúde. Bem, isto tudo já seria motivo mais do que suficiente para nos mexermos. Mas aqui é que a coisa para mim fica mesmo fascinante. Os benefícios não se limitam ao corpo físico, pois não? Parece que a nossa cabeça, o nosso cérebro, também ganha e muito. Sem dúvida alguma. Aliás, hoje em dia considera-se o exercício uma das ferramentas mais poderosas e acessíveis para a saúde mental. É incrível. Como é que funciona? Quando nos mexemos, o nosso corpo liberta endorfinas, costumam chamar-lhes as hormonas da felicidade, Ah, sim. porque têm um efeito analgésico e de bem-estar. Funcionam quase como um ansiolítico natural, ajudando a aliviar o stress, a reduzir a ansiedade e a combater sintomas de depressão. Várias fontes, desde a DGS, artigos no Observador sobre saúde mental, até portais como o saudebemestar.pt, destacam este efeito. E não são só as endorfinas, pois não? Li algures, talvez no site do Lab.Clínica de Mente ou no Observador, que outros químicos cerebrais também entram na equação. Exato. O exercício também potencia a produção de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. Que são chave para o humor. São fundamentais para regular o nosso humor, a motivação e a sensação de prazer. É por isso que muitas vezes, mesmo começando sem vontade nenhuma, acabamos por nos sentir muito melhor depois de fazer exercício. É verdade, essa sensação pós-exercício é real. E a nível mais cognitivo. Memória, concentração, capacidade de aprender. O exercício ajuda mesmo. Ajuda, e de forma notável. O aumento do fluxo sanguíneo para o cérebro durante e após o exercício é muito benéfico para várias funções cognitivas. As fontes OMS, Observador, Lab.Clínica da Mente, Tua Saúde, são consistentes nisto. Apontam melhorias na memória, na capacidade de manter o foco, na aprendizagem e até na criatividade. E até na estrutura do cérebro, parece. Li algo sobre BDNF e neurogênese. Sim, o exercício promove a libertação de uma proteína chamada BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, funciona quase como um fertilizante para os neurónios. Fertilizante para neurónios, gosto disso. Ajuda-os a sobreviver, a crescer e a formar novas ligações. E sim, há evidências, como aponta o Lab.Clínica da Mente, de que estimula mesmo a neurogênese, a formação de novos neurónios, sobretudo no hipocampo. Que é uma área-chave para a memória. Exatamente crucial para a memória e a aprendizagem. Há até indicações, referidas pela Medicare, de que pode ajudar a retardar o declínio cognitivo associado a doenças como Alzheimer. Uau! Estimular a criação de novos neurónios. Isso é incrível. Pensava-se que isso não acontecia em adultos há uns anos. É verdade, e é uma das descobertas mais entusiasmantes da neurociência recente ligada ao exercício. Fantástico. E o sono?
Tanta gente se queixa de dormir mal hoje em dia. O exercício pode dar uma ajuda? Pode, sim. A atividade física regular, especialmente se não for feita muito, muito perto da hora de deitar, ajuda a regular o nosso relógio biológico interno, o chamado ciclo circadiano. O nosso relógio interno. Isso. E pode facilitar o adormecer e promover um sono mais profundo e reparador, como indicam fontes como o Observador e o Tua Saúde. Portanto, temos benefícios para o corpo, para a mente, para o sono. Parece uma verdadeira panaceia. Há ainda outros impactos relevantes que as fontes mencionam, para além disto tudo. Sim, os efeitos estendem-se à esfera mais pessoal e social. Sentirmos-nos mais fortes, mais capazes fisicamente, muitas vezes traduz-se num aumento da autoestima e da autoconfiança. O Observador e o saudebem-estar.pt referem isso. Faz sentido. Sentirmos-nos bem fisicamente reflete-se na forma como nos vemos. Claro. Além disso, muitas atividades físicas, como aulas de grupo ou desportos de equipa, são excelentes oportunidades para conhecer pessoas e socializar, combatendo a solidão. Curiosamente, um artigo da Universidade de Lisboa até sugere que quem pratica desportos coletivos pode ter menor propensão à ansiedade ou depressão. Interessante, o fator social a funcionar também. Sim, e não podemos esquecer o impacto na energia e na produtividade geral, seja no trabalho ou nos estudos, como aponta a DGS. Mais energia, mais foco. É realmente impressionante a quantidade de áreas da nossa vida que o exercício toca. Mas a grande questão que se coloca é: isto aplica-se a toda a gente da mesma forma? Como é que adaptamos isto às diferentes idades e fases da vida? Vamos começar pela miudagem, pelas crianças e jovens. Olha, para os miúdos, dos 5 aos 17 anos, a ideia principal, segundo as fontes como a OMS e a DGS, é mesmo focar no desenvolvimento das capacidades motoras, na coordenação e, claro, na diversão. A brincadeira é fundamental. E combater o tempo de ecrã, imagino. Exatamente. Hoje, mais do que nunca, é crucial combater o tempo excessivo que passam sentados em frente a ecrãs. E que tipo de atividades são mais recomendadas para eles? E quanto tempo? O ideal são atividades variadas e que eles achem piada. Jogos ao ar livre, andar de bicicleta, nadar, desportos coletivos, dançar. O importante é que se mexam e se divirtam. A OMS recomenda uma média de 60 minutos por dia de atividade física que vá de moderada a vigorosa. 1 hora por dia. Sim, maioritariamente aeróbica, mas incluindo também, pelo menos 3 vezes por semana, atividades que fortaleçam os músculos e os ossos, como saltar, trepar, fazer ginástica. E há benefícios extra para eles? Há dados interessantes da DGS que associam mais atividade física nesta idade a melhor desempenho escolar e até menor probabilidade de fumar na adolescência. Portanto, os benefícios começam cedo. Faz todo o sentido. E agora passamos para os adultos. Aqui temos realidades muito diferentes, não é? Desde quem não faz rigorosamente nada até quem já treina regularmente. Como adaptar? Exatamente. Para os adultos que são maioritariamente sedentários, a palavra de ordem é mesmo começar devagar. A Medicare sugere isto mesmo. Não é preciso começar logo a correr uma maratona. Pequenos passos. Pequenos passos fazem diferença. Uma caminhada de 10 minutos todos os dias, escolher as escadas em vez do elevador sempre que possível. Outro ponto crucial é quebrar os longos períodos sentados. Lembra-se daqueles dados da Fundação Portuguesa de Cardiologia. Pessoas a passar 5 a 10 horas por dia sentadas. Sim, é assustador. Interromper esses períodos, levantando-se e movimentando-se um bocadinho a cada hora, já é muito benéfico. E para quem já tem alguma rotina de exercício, qual é a sugestão? Para os adultos, a chave é manter a consistência e, idealmente, introduzir variedade para trabalhar o corpo de forma mais completa. As recomendações gerais da OMS, que já vamos detalhar, implicam isso mesmo, combinar diferentes tipos de exercício. Que tipos? Combinar exercício cardiovascular, como correr, nadar, andar de bicicleta, com um treino de força, levantar peso, usar o peso do corpo, elásticos, e também exercícios de flexibilidade, como alongamentos ou yoga. E quais são essas recomendações gerais da OMS para os adultos dos 18 aos 64 anos, os tais minutos? A meta semanal é fazer, no mínimo, 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada. Ok, 150 a 300 minutos. Isso dá, por exemplo? Por exemplo, 30 minutos de caminhada rápida, 5 dias por semana, já dá os 150. Ou, em alternativa, 75 a 150 minutos de atividade de intensidade vigorosa, como correr,
ou, claro, uma combinação equivalente das duas. E para além do cardio? Além disto, recomendam-se atividades de fortalecimento muscular que trabalhem os grandes grupos musculares, pernas, costas, peito, braços, ombros, abdômen, pelo menos 2 dias por semana. São metas claras. Mas como vimos no início, muitos portugueses ficam longe disto. O INE até apontava razões como a falta de tempo e o simples facto de não gostar. Sim, e esses são desafios reais, não podemos ignorá-los. A falta de tempo é a desculpa mais comum, mas muitas vezes é uma questão de prioridades e de encontrar formas de encaixar o exercício na rotina, mesmo que em blocos mais curtos. 10 minutos aqui, 15 ali. E o não gostar? Quanto a não gostar, é fundamental encontrar uma atividade que dê algum prazer. Há tantas opções. Dançar, fazer jardinagem, artes marciais, caminhadas na natureza com amigos, nadar. A ideia não é sofrer, é encontrar movimento que se integre bem na vida de cada um. Experimentar coisas diferentes. Exato. E chegamos à terceira idade. Muita gente ainda pensa que, já não tenho idade para isso, ou que até é perigoso. O que dizem as fontes sobre isto? Dizem precisamente o contrário. As fontes são unânimes. Nunca é tarde demais para começar ou para continuar a ser ativo. A Medicare sublinha isto de forma muito clara. Nunca é tarde. Nunca. E para os mais velhos, a partir dos 65 anos, o exercício ganha uma importância ainda maior para manter a qualidade de vida e a autonomia. O foco principal deve ser em atividades que melhorem o equilíbrio, fundamental para prevenir as quedas, que podem ter consequências graves nesta idade, e que preservem a força muscular, que é essencial para manter a autonomia nas tarefas do dia-a-dia. E que tipo de atividades são boas por esta faixa etária? Coisas mais suaves? Atividades de barra intacto costumam ser excelentes opções, como sugere a Medicare. O Tai Chi, por exemplo, é ótimo para o equilíbrio. A hidroginástica tira o peso das articulações e permite trabalhar a força e a resistência. E as caminhadas leves são sempre uma boa aposta. E as recomendações da OMS? São diferentes para os mais velhos? As recomendações gerais em termos de tempo de atividade aeróbica e de força mantêm-se, mas acrescentam um ponto crucial para esta faixa etária: a necessidade de incluir, pelo menos 3 vezes por semana, atividades variadas que desafiem especificamente o equilíbrio e a força funcional. Equilíbrio e força funcional? Sim, isto é chave para prevenir quedas e manter a capacidade de viver de forma independente o máximo de tempo possível. E claro, os benefícios para a saúde mental e cognitiva continuam a ser muito relevantes nos idosos, como reforça a DGS. Manter a mente ativa através do corpo. Portanto, a mensagem é mesmo clara. Há formas de exercício adequadas e benéficas para todas as idades, desde a infância até idades bem avançadas. Depois desta nossa análise aprofundada das fontes, como é que podemos resumir a mensagem essencial disto tudo? Se tivéssemos que destilar tudo isto numa ideia central, talvez fosse esta. O exercício físico não é um castigo por termos comido a mais, não é uma questão de vaidade, nem sequer um luxo. É, como ecoa em fontes como a DGS ou saudebemestar.pt, um investimento fundamental. Um investimento. Sim, um investimento na nossa saúde física, claro, mas também na nossa clareza mental, na nossa energia diária e, no fundo, na nossa felicidade e longevidade com qualidade de vida. E pensando mais em sociedade, do ponto de vista da saúde pública, é uma das ferramentas de prevenção mais eficazes e com melhor relação custo-benefício que existe. E um ponto que me pareceu importante em várias fontes, especialmente na OMS e na Medicare. Não é preciso atingir a perfeição, pois não? Não temos de nos transformar em atletas olímpicos da noite para o dia. De todo. Essa é talvez uma das barreiras que mais afasta as pessoas. A pressão da perfeição. A mensagem-chave é: qualquer quantidade de movimento é melhor do que nenhuma. Mesmo que sejam só 5 ou 10 minutos. E toda a atividade conta isso. Toda a atividade conta. Subir escadas em vez do elevador, limpar a casa com mais vigor, ir a pé ao supermercado, brincar com os filhos ou netos no chão. O mais importante não é a intensidade ou a duração perfeitas, mas sim a consistência. Encontrar algo que se goste o suficiente para fazer regularmente. O melhor exercício é aquele que se faz. Exatamente, como diz a Medicare, o melhor exercício é mesmo aquele que se faz. O foco deve estar no movimento em si,
não numa meta inatingível de perfeição que só nos frustra. Fica então essa ideia forte. Não procurar a perfeição, mas sim o movimento. Encontrar algo que dê prazer e começar, mesmo que seja pequeno. Pode ser uma caminhada ao fim do dia, pôr música e dançar na sala enquanto se faz o jantar, ir a pé buscar o pão. O importante é contrariar a tendência para ficar parado. Exatamente. E talvez possamos deixar aqui um pequeno desafio, algo concreto para quem nos está a ouvir. Que tal, assim que esta nossa conversa acabar, levantar-se e simplesmente caminhar? Durante 5 minutos. Só isso. 5 minutos. Mas cada passo conta. E quem sabe talvez seja o clique necessário para começar a integrar mais movimento no dia a dia. Um pequeno passo que, quem sabe, pode levar a uma grande mudança. É um excelente desafio. Simples, direto e execuível. E com ele, acho que concluímos esta nossa análise sobre o poder transformador do exercício físico, baseada nas fontes que exploramos hoje. Esperamos que estas informações tenham sido não só úteis, mas também um estímulo para pensar nos próprios hábitos. Sim, porque o conhecimento só tem verdadeiro impacto quando o traduzimos em ação, não é? Que esta conversa sirva de alguma forma como um catalisador para que cada pessoa encontre a sua maneira de trazer mais movimento para a sua vida. Muito obrigado por ter acompanhado o conhecimento de A a Z. Esperamos por si nas nossas próximas análises a fundo. Até breve.